Olá, amigos da história, estou de volta. Chico Mendes foi um líder seringueiro, sindicalista e ativista ambiental brasileiro. Lutou pela preservação da floresta amazônica e suas seringueiras nativas. Recebeu da ONU o Prêmio Global da Preservação Ambiental. Infelizmente, Chico morreu em 1988, com apenas 44 anos de idade, em uma morte muito trágica. Assim como muitos meninos de sua época, ele trabalhava em seringais no meio da floresta. No entanto, um dia ele encontrou um homem no meio da floresta que mudaria sua vida para sempre. É este o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários, você já ouviu falar em Chico Mendes? Você conhece a história de Chico Mendes? E o que você acha da vida de Chico Mendes? Comente aí, eu quero saber. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Pegue seu cafezinho e vamos para a história. Francisco Alves Mendes Filho, conhecido como Chico Mendes, nasceu em Chapuri, Acre, no dia 15 de dezembro de 1944. Filho do seringueiro Francisco Alves Mendes e de Maria Rita Mendes. Desde criança acompanhava seu pai pela floresta e já presenciava o desmatamento na região. Sem escolas, aos 8 anos, ele caminhava horas e horas na floresta, fazendo talho nas seringueiras para colher material para fazer borracha e vender. Sem estudos, ele não tinha perspectiva de tornar-se um grande homem, tampouco uma personalidade conhecida até fora do país, tampouco um herói como é visto por muitos. No entanto, tudo mudou em sua vida quando, caminhando na floresta, encontrou um homem chamado Euclides Távora. Euclides logo simpatizou com o menino e os dois tornariam-se grandes amigos e Euclides tornaria seu mestre. Em décadas passadas, Euclides tinha entrado em lutas políticas e estava escondido, exilado na floresta. Foi então este homem que transformou aquele menino simples em um grande herói. Euclides não só ensinou para ele a ler e escrever, como também ensinou sobre conceitos políticos, sobre a vida. Euclides ensinou também para outras crianças. No entanto, Chico Mendes foi seu maior discípulo. Aos 19 anos, Chico Mendes já era alfabetizado e tinha ganhado grandes conhecimentos através de Euclides Távora. No ano de 75, Chico iniciou sua atuação como sindicalista. Foi nomeado secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Basileia. No ano seguinte, ele iniciou sua luta em defesa da posse de terra para os habitantes nativos da região. Chico criou os empates, forma de luta pacífica para impedir o desmatamento da floresta, onde toda a comunidade se mobilizava e fazia barreiras com o próprio corpo nas áreas ameaçadas de destruição pelos serraleiros e fazendeiros. No ano de 77, ele participou da fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Chapuri. Nesse mesmo ano, foi eleito vereador pelo MDB. Recebeu as primeiras ameaças de morte por parte dos fazendeiros. No ano de 81, assumiu a direção do Sindicato de Chapuri, tornando-se presidente. No ano de 82, candidatou-se a deputado federal pelo PT, mas não conseguiu se eleger. No ano de 84, foi acusado de incitar os poceiros a praticar violência. Julgado pelo Tribunal Militar de Manaus, foi absolvido por falta de provas. Já no ano de 85, Chico liderou o primeiro encontro nacional de seringueiros quando apresentou a proposta da União dos Povos da Floresta, um documento que reivindicava a união das forças dos índios, trabalhadores rurais e seringueiros em defesa e preservação da floresta amazônica e das reservas extrativistas em terras indígenas. O ativista denunciou também o constante massacre sofrido pelos povos indígenas. Nesta época, criou o Conselho Nacional dos Seringueiros. A liderança de Chico Mendes na luta dos seringueiros e na preservação da floresta atingiu repercussão nacional e internacional. Em 1987, ele proferiu um discurso na reunião do Banco Interamericano do Desenvolvimento, BID, em Miami, Estados Unidos, denunciando a destruição da floresta e solicitando a suspensão do financiamento para a construção da BR-364, que atravessaria o estado de Rondônia e chegaria ao Acre.
O objetivo da rodovia seria criar um caminho para escoar a produção gerada pelos estados amazônicos e pelo centro-oeste, que chegaria ao Pacífico pelo porto peruano. No mesmo ano, Chico Mendes recebeu em Chapuri uma comissão da ONU que viu de perto a destruição da floresta e a expulsão dos seringueiros. 2 meses depois, o financiamento foi suspenso e o BID exigiu do governo brasileiro o estudo do impacto ambiental da região. O Senado americano, onde Chico Mendes também foi convidado a falar, fez recomendações a diversos bancos que também financiavam projetos na região. No mesmo ano, Chico Mendes recebeu da ONU o Prêmio Global 500 de Preservação Ambiental. No ano de 88, foi criada no Acre a União Democrática Ruralista. Neste mesmo ano, Chico participou da criação da primeira reserva extrativista do Acre. Após a desapropriação das terras do fazendeiro Darli Alves da Silva e de receber ameaças de morte por prejudicar o progresso da região, Chico denunciou o fato às autoridades pedindo proteção, o que não ocorreu. Durante o 3º Congresso Nacional da CUT, Chico voltou a denunciar as ameaças que vinha recebendo. A tese que apresentou, Defesa do Povo da Floresta, em nome do Sindicato de Chapuri, foi aprovada por unanimidade e Chico Mendes foi eleito suplente na direção da... Ao longo de sua luta pela preservação do meio ambiente e melhores condições de trabalho para os seringueiros, Chico foi alvo de ameaças de morte por sua militância, principalmente ao ganhar notoriedade na política e respeito internacional. O sindicalista chegou a contar com escolta policial para garantir sua segurança. Chico Mendes continuou sua luta em defesa da floresta amazônica. Nesta época, muitos fazendeiros derrubavam a mata para poder fazer pasto, e o governo não fazia nada. Em 22 de dezembro de 1988, exatamente uma semana após completar 44 anos, Chico Mendes foi assassinado com tiros de escopeta no peito, na porta dos fundos de sua casa, quando saía para tomar banho, disparados por Darcy Alves, o qual cumpria ordens de seu pai, Darli Alves, fazendeiro de terras da região. 4 dias antes da morte do ativista, o Jornal do Brasil se recusou a publicar uma entrevista na qual Chico Mendes denunciava as ameaças de morte que havia recebido dos mesmos. A direção do jornal considerou que o entrevistado era desconhecido do grande público e que politizava demais a questão ambiental, optando por não publicar a matéria. Com a consumação das ameaças, o jornal finalmente publicou a entrevista que seria a última de Chico Mendes, no primeiro caderno da edição de Natal daquele ano, seguida de um editorial na primeira página, algo um tanto incomum. Após o assassinato do líder extrativista, mais de 30 entidades sindicalistas, religiosas, políticas, de direitos humanos e ambientalistas se reuniram para formar o Comitê Chico Mendes. E elas exigiam, através de articulação nacional e internacional e de pressão aos órgãos estatais, que os autores do crime fossem punidos. Em dezembro de 1990, 2 anos depois, a Justiça condenou os fazendeiros Darli Alves da Silva e seu filho, Darcy Alves Ferreira, a 19 anos de prisão pela morte de Chico Mendes. A principal testemunha do caso foi um empregado de 13 anos da fazenda de Darli, Genésio Ferreira da Silva. Em fevereiro de 92, eles conseguiram um novo julgamento através da acusação de que o caso da promotoria tinha sido enviesado. No entanto, a condenação foi mantida e eles permaneceram na cadeia. Darcy e Darli fugiram da cadeia em fevereiro de 93. Darli foi capturado em junho de 96 e Darcy em novembro de 96. Darcy escondeu-se num assentamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, no interior do Pará, e chegou a obter financiamento público do Banco do Amazônia sob falsa identidade. O crime de falsidade ideológica rendeu-lhe uma segunda condenação de 2 anos e 8 meses de prisão. A pressão da imprensa e da opinião pública fizeram Darli e Darcy serem julgados por júri popular. Pai e filho foram condenados à prisão em 1990 com pena de 19 anos.
fato considerado inédito na justiça rural no Brasil. Na época de sua morte, Chico era casado com Ilzimar Mendes, com quem tinha 2 filhos, Sandino e Helenira, de 2 anos e 4 anos de idade, respectivamente. Além disso, possuía uma outra filha do primeiro casamento, Ângela, na época com 19 anos. Ilzimar e Helenira criaram a ONG Instituto Chico Mendes com o intuito de desenvolver projetos socioambientais no Acre. Ainda hoje, Chico Mendes é reconhecido como um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Seu nome aguarda inscrição no Panteão da Pátria e da Liberdade em Brasília desde 2004. Em julho de 2012, ele foi eleito o 28º maior brasileiro de todos os tempos em votação realizada pelo SBT. O ativismo de Chico Mendes e sua importância para a sociedade foram alvos de curiosidades da imprensa e do cinema, resultando em diversos filmes, programas especiais e documentários. Este foi o vídeo de hoje. Deixe aí nos comentários, não esqueça, você já ouviu falar em Chico Mendes? E o que você achou de sua história? Deixe aí nos comentários, eu quero muito saber e vou ler os comentários. Até o próximo! Obrigado por se inscrever no canal. Vale lembrar que todo inscrito no canal tem acesso às fotos de nossa comunidade. Você já sabe, não é? Estou indo embora, mas eu voltarei. Veja onde é que está, nem o Chico Mendes sobreviveu. Quem atirou no Chico perdeu o tiro, errou o alvo. Porque, na verdade, uma das consequências é essa. Hoje o Acre tem já 3 administrações que o Acre tem uma outra postura. Chico encontrou aquele mestre, aquele mentor, que transforma o menino no herói. O grande interesse dele em ensinar, não era só ensinar a ler, escrever, aprender a ler e escrever, mas também ele se interessava em ensinar outras coisas muito importantes para o futuro. É muito vaga a minha memória, infelizmente a única lembrança que eu tenho é do meu pai ali morrendo no chão, sem eu poder fazer nada. O ecologista Chico Mendes, morto na quinta-feira em Chapuri, vai ser enterrado amanhã.